Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17. Assim está escrito: Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Por quê? Ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Versículos 17 e 18. Estas foram palavras de um dos amigos de Jó, quando Jó havia experimentado a perda de todos os seus bens, tudo o que trazia a ele alegria, gratidão diante de Deus, contentamento, família, os seus filhos, seu gado. Mas nada daquilo teve a condição de tirar a comunhão que Jó tinha com Deus. Ele manteve-se intacto na comunhão com Deus. Era alguém com um caráter definido, um propósito estabelecido, e que ele se baseava no princípio da comunhão, da confiança em Deus, e nada que lhe acontecesse, ainda que na própria vida dele, não tiraria dele a centralidade de Deus na sua vida, de ele adorar, amar, servir, agradecer a Deus. Tanto é que, depois que ele se viu sem nada de tudo aquilo que ele possuía, e por aquilo ele era honrado diante das pessoas, e as pessoas vinham a ele, e ele sempre agiu com generosidade para com as pessoas, mas quando ele se viu só, parece que cada um procurou o seu caminho, foi para o seu lugar, e Jó ficou solitário. Então estes amigos vieram se condoer com ele, passaram um período de tempo com ele, e observando que não havia mudança nenhuma no estado de Jó, eles pensavam que com a presença deles, aí iria haver mudanças na vida de Jó, ele ia se levantar, iria melhorar, e aí isso não aconteceu. Não aconteceu porque a mudança na vida de Jó não dependia da presença dos seus amigos, dependia do cuidado de Deus e o propósito de Deus. Deus tinha um propósito através da vida de Jó para desmascarar a Satanás, que queria colocar dúvida da fidelidade de Jó para com Deus. É sempre assim. O inimigo, o Satanás, ele quer sempre jogar a terra na nossa vida para desacreditar, para deixar de confiar em Deus. Mas não importa, quem conhece a Deus, ele pode fazer o que ele quiser, nada se lhe pegará, porque já conhece as artimanhas de Satanás e o trabalho sujo que ele procura fazer. E ele tentou fazer isto na vida de Jó. E agora, como as pessoas foram, Deus abençoe Vila Nova Itaquera, Deus abençoe André. E agora, quando ele estava só, os amigos vieram, começaram a ficar com ele. Não se tem conta de que outras pessoas vieram. Vamos lá visitar Jó, quanto Jó ajudou a gente, quanto ele estendeu a mão para nós, quanto bom ele foi para nós. Vamos lá também passar um tempo com ele. Não, a Escritura não diz nada disso. Diz que estes amigos vieram, ficaram 7 dias com ele. Ao término de 7 dias, nada aconteceu de diferente. Eles então agora começaram a apontar a Jó. Ô Jó, parece que alguma coisa errada na sua vida acontece. E Jó procurando se defender de uma forma ou de outra. E para cada argumento dos seus amigos, Jó procurava se explicar. E ele chegou ao momento em que ele pediu que queria se apresentar diante de Deus para se defender diante de Deus. Porque ele tinha convicção de que ele não tinha transgredido contra a vontade de Deus. Jó não tinha pecado. O sofrimento dele não era resultado de pecado. Era uma permissão de Deus para provar a Satanás que
Com bens ou sem bens, o homem que adora a Deus, ele continua adorando. Ele não adora pelo que tem, ele adora pelo que Deus é. Então, isso é importante. É esse o principal objetivo que nós temos que estabelecer no nosso coração. Não é o que temos, o que possuímos, os bens, os amigos, riqueza, qualquer que seja. Um bom trabalho, um bom estudo, nada disso. É saber quem é Deus e qual é o nosso papel diante de Deus, que é o papel de adorador. Deus abençoe, pastor Edinaldo. Deus abençoe, irmã Dalva. Então, era este o ponto. E quando chega este momento da leitura que fiz esta noite, ele vai agora tentar procurar, encontrar alguma coisa na vida de Jó. E, como ele não encontra, ele diz o seguinte, aí ele dá aqui uma palavra dizendo o seguinte, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Então, feliz é o homem que Deus castiga. Ora, como ser feliz quem é castigado? E ainda mais por Deus, que o propósito de Deus é abençoar. Mas Deus também castiga? Sim. Deus tem o poder também de exercer a disciplina, porque Ele nos tem como filho. Se nós não suportamos a disciplina ou o castigo de Deus, nós estamos provando diante dele que não lhe somos submissos, que não temos o direito de ser chamados seus filhos, porque nos rebelamos contra a correção de Deus. Então nós precisamos estar submissos a Deus. E quando vier a correção, o castigo, nós precisamos então entender que há ali um propósito de Deus. A princípio não compreendemos nada. E é assim mesmo, não é preciso que a gente compreenda. Basta que a gente saiba que em tudo há a permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. Na nossa vida, fizemos a retrospectiva e não cometemos ato falho, gravíssimo diante de Deus para interromper a comunhão e atrair a ira de Deus sobre nós, fiquemos descansados. Esta correção de Deus, este castigo de Deus vem para nós para reordenar o nosso caminho e colocá-lo cada vez mais dentro do seu propósito e da sua vontade. E a palavra de Elifaz foi esta. Ele disse, bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo todo-poderoso. Quando você se sentir que Deus está lhe castigando, aplicando em você uma correção, não despreze, não murmure, não se revolte, não jogue tudo para o alto. Suporte, aguente. Aquilo tem um momento para acontecer. Mas o resultado que virá depois será muito melhor. Então vale a pena suportar este peso, este castigo que pode vir, ele pode vir a todos nós. Nós, como humanos, somos tendenciosos, sujeitos a, em qualquer momento, enveredar por alguma situação que só Deus pode vir ao nosso encontro e nos redirecionar no seu caminho. E ele diz o seguinte, ele continua dizendo, porque ele, Deus, faz a chaga e ele mesmo a cura. Ele fere e as mãos dele curam. Então, ele faz a chaga e ele liga, ele fecha, ele cicatriza. Ele, como diz aqui, ele fere e as mãos dele curam. Então, se nós temos, da parte de Deus, todos os recursos necessários, mesmo quando vem o castigo, quando é feita a ferida, quando é aberto a fenda na nossa vida, Deus também tem consigo o poder de fechar a fenda, de estender a sua mão, de operar a cura na nossa vida e restaurar a nossa comunhão com Ele. É que muitas das vezes nós somos vitimados, a gente se faz muito de vítima. Nós somos muito melindrosos. Ah, mas Deus abençoe Bruno, Deus abençoe Nelson.
Ah, mas isso só acontece comigo. Por que que as coisas só acontecem comigo? Parece que acho que eu nasci no dia errado e eu não sei o que acontece. Pois é, você não sabe e está passando por isso. Se você soubesse, estivesse passando por essa mesma situação, você estaria grato a Deus pela oportunidade de passar por este momento e saber que Ele vai produzir um resultado firme, excelente e positivo na sua vida. Como a gente não sabe e a gente acha que sabe todas as coisas, a gente às vezes tem determinados comportamentos e ações numa situação como esta de sofrimento. Parece que a mão de Deus está pesando sobre a nossa vida. O salmista várias vezes disse: a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Eu não suportava mais. Mas o segredo está em ficar no silêncio. Não entende o que está acontecendo? Não lhe foi dado discernimento? Não fale nada. Suporte, calado. E peça somente a Deus misericórdia para vencer. E você vai vencer. Porque a minha vida, a sua vida, a nossa vida está no controle de Deus. Então nada acontece em nós sem que Deus permita. Então quando acontece, sempre será para o nosso bem. Nunca Deus permitirá que algo venha para o nosso mal. Sempre haverá um propósito bom da parte de Deus. E quando nós aguardamos e atravessamos aquele momento, nós podemos olhar e observar. Foi bom para mim ter passado por aquilo. Foi bom ter sido provado por Deus, ter sido castigado por Ele. Porque nisso tudo é Deus trabalhando na nossa vida, amadurecendo o nosso caráter, tirando da nossa vida algumas arestas que estão nos atrapalhando na comunhão com Ele, que a gente não percebe. Mas nesses momentos, tudo aquilo que é sobressalente na nossa vida, eles vão caindo, eles vão ficando por terra. Como Jó. Jó, tudo lhe foi tirado. Até a saúde, até o vigor, os músculos. Jó virou pele e osso. Mas em nada transgrediu contra Deus. Deus abençoe Elci. Em nada ele transgrediu. A palavra dele era: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Receberíamos bem de Deus e não receberíamos mal? Sempre ele dizendo isto. Eu ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Eu não abro mão de esperar no Senhor, mesmo que eu morra. Mas a minha esperança, ela vai até o fim, confiando nele. Você tem esse tipo de confiança em Deus, de esperança? Ainda que você vá à morte, você continue confiando? Ou quando você vê a morte diante dos seus olhos, você logo foge e abandona a confiança em Deus? Fica assustado, fica com medo, fica perturbado. Qual é a sua reação? Jó dá-nos uma lição importante. Nós observamos aqui que ele suportou. E por suportar é que a palavra de Deus pega Jó como exemplo. Lá o apóstolo Tiago escreveu dizendo: vistes a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu? Porque Deus é misericordioso. Ele atravessou aquele momento, ele suportou aquelas dificuldades. Parece que tudo estava escuro diante da visão de Jó. Visão física, olhos físicos. Olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha nada, não tinha ninguém, ficou solitário. Mas dentro dele tinha uma convicção irremovível, uma convicção centrada, firme, profunda em Deus. E foi isso que deu a ele graça e força para atravessar aquele momento e vencer. E como ele venceu?
Quem o viu depois, certamente deve ter pensado. Eu pensava que daquela Jó não ia escapar. Para mim, Jó já estava deitado no pó. Era um morto-vivo, só faltava fechar os olhos. Mas chega lá na frente, Deus o levanta. Deus o honra. Deus lhe dá tudo em dobro de volta. E agora, aqueles que tinham abandonado começam a voltar. Começam a chegar novamente para Jó. E uma coisa interessante, Jó não disse, quando eu precisei, vocês foram embora. Agora que Deus me abençoou, vocês voltaram? Jó não disse isso. Ele não tinha boca para dizer isso. Ele não tinha coração para guardar vingança contra quem quer que fosse. O coração de Jó estava limpo e tranquilo diante de Deus. Por isso, tudo ele recebeu como sendo de Deus. Tanto o bem como o mal. Tanto o castigo como as abundâncias de bênçãos que Deus deu a ele. Deus abençoe a irmã Ana Lúcia. Então, tudo o que Deus concedeu a Jó provou que ele suportou o castigo de Deus. O castigo de Deus. Quem sabe, se qualquer coisa acontece comigo, não tem problema nenhum. Agora, o próprio Deus a quem eu sirvo, ele me castiga? Sim, mas o castigo de Deus é uma forma didática de Deus nos ensinar. Deus tem várias formas de ensinar a gente. Não aprende de um jeito, vai aprender de outro. Mas sempre vamos ter lições. Vamos ter lições que nós vamos aprender na bonança. Vamos ter lições que vamos aprender na necessidade. Vamos ter lições que vamos aprender na saúde. Vamos ter lições que vamos aprender na enfermidade. Enfim, em todo o ciclo da nossa vida, ninguém vai escapar dos ciclos da vida. Todos nós vamos passar por ele. Alegria, tristeza, saúde, enfermidade, bens, necessidade, satisfação, gratidão. Tudo isso nós vamos passar por estes ciclos. Agora, importa a nós como vamos passar. Se ao passarmos, seremos aprovados diante de Deus ou seremos reprovados? Que avaliação Deus fará da nossa vida? Nós podemos nos avaliar. Por quantos caminhos nós já temos atravessado? Em quantos deles, mesmo sem entender, nós ficamos em silêncio diante de Deus, esperando o mover da mão de Deus? E em quantas situações nós reclamamos contra Deus? Então nós precisamos fazer uma análise na nossa vida. É preciso que nós aprendamos. Por isso que a palavra de Deus tem estas várias situações na nossa vida, porque isso vai fortalecer o nosso amadurecimento, o nosso conhecimento de Deus. Não é conhecer Deus somente nas festas, mas é conhecer Deus também diante da morte. É conhecer Deus diante da enfermidade. É conhecer Deus diante da necessidade. É conhecer Deus diante da incompreensão. São tantas as situações que nós atravessamos. E Jó, ele passou por várias delas. Mas o segredo foi, ele não pecou contra Deus. Ele não delinquiu com a sua boca. Ele não abriu a boca para jogar palavras ao vento. Não. Ele sempre procurava um meio. Ele dizia, se eu soubesse onde é o seu tribunal, eu me apresentaria diante dele para defender a minha causa. O Salmo diz, ele passa por mim, mas eu não percebo. Ele estava desejoso, mas ele percebia que o Senhor havia passado por ele, mas ele não viu. E quantas vezes ele diz, e quando chegou lá na frente, ele disse, ah, Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Ouvir. Conhecer Deus de ouvir é bom, não exige muito esforço. Mas depois que passou tudo, ele diz, agora os meus olhos te veem.
ele viu a própria vida, própria pele, ele viu a Deus. E o cuidado de Deus foi tão profundo na vida de Jó, que ele passou por dentro do funil, saiu lá do outro lado, adorando a Deus. Da mesma maneira como entrou, ele saiu. E este é um exemplo bom para nós. Então, se o Todo-Poderoso está com a mão pesando sobre a sua vida, a palavra de Deus diz que você é bem-aventurado. Você é feliz. Infeliz é quem não sente mais o toque da mão de Deus. Você é bem-aventurado. Não despreze, porque depois disto, depois de retirada a mão de Deus, ficará na sua vida uma bênção de Deus. E você vai desfrutá-la. E você vai glorificar a Deus. E você vai agradecer por aquele momento tão difícil. Parece que você não tinha escape. Mas você está aí vivo, dando testemunho para todos os que te encontrarem. Que Deus te ajudou. Porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos cura. Então, bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Se você sente-se no que está dito neste versículo, você é bem-aventurado. Você é feliz. Você é agraciado. Deus tem propósitos grandes e permanentes na sua vida. Então, suporte este momento. Ele vai passar. Lá na frente, você vai referir-se a Ele com gratidão no seu coração. Seja bem-aventurado. Suporte. Aguente um pouco mais. Está chegando ao fim. Logo, logo a sua vitória vai raiar. Você vai se levantar renovado, feliz, alegre, encorajado, disposto e decidido a dar tudo o que é e tem para adorar a Deus e manter a comunhão com Ele. Este é o segredo maior da vida. Comunhão com Deus. Nada pode ter influência para romper a tua comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus. Nós precisamos preservá-la, mesmo no sofrimento. Sigamos. Querendo Deus, amanhã retornaremos.